Eu confesso, eu tenho um medo danado de mudanças e um dia desses eu ouvi a seguinte frase: a mudança não é dolorosa, mas a resistência à mudança é. Loucura, né? Porque até alguns dias atrás eu vim aqui com uma compilation incrível de crises existenciais para poder conversar com vocês e descobrir que estamos todos no mesmo barco. Então, bem-vindos a esse vídeo. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Verinha e, gente, é muito louca essa questão de mudanças. Eu normalmente quero mudar muitas coisas na minha vida, mas quando uma mudança muito pequena, muito sigela chega, eu tenho uma crise muito louca. E essas aqui foram realmente as minhas compilations de crises existenciais semanais e eu vim conversar um pouquinho sobre isso aqui pra vocês, porque você sabe, né? Eu tenho a minha crise, eu mesma resolvo, eu mesma reflito, eu mesma pesquiso e tudo se resolve. E eu comecei a pensar que a gente passa a nossa vida inteira, inclusive no começo da nossa vida, uma mudança atrás da outra. A gente passa de crianças lindinhas, perfeitas aqui no colinho da mãe, a crianças que começam a andar, depois começam a falar, depois começam a comer isso, depois começam a escolher o que gostam e o que não gostam. E a gente começa a mudar, e muda o nosso estilo, e muda isso, e muda aquilo, e muda aquele outro, até chegar um ponto na nossa vida que o novo não é mais assim a coisa certa a se fazer. Pensa bem, a gente tá ali e naquele momento que a gente é pequenininho, mudar é bom, aprender a linguinha ali é bom, aprender a andar é bom, são mudanças, evoluções na tua vida. Só que chega a um certo ponto onde as pessoas ensinam pra gente que algumas mudanças não são boas. Por exemplo, se você é uma pessoa educada dentro de casa, você não pode mudar fora de casa. Você não pode ser uma pessoa mal educada dentro de casa, por exemplo. Você não pode ser X com o seu amiguinho e Y com o seu amiguinho. Você precisa ser uma coisa só, né? Então a gente acaba ali, muitas vezes, aprendendo que algumas mudanças não são boas pra gente. E tudo bem, porque algumas mudanças realmente não são boas pra gente. Mas junto com isso vem a validade da mudança. E eu percebi muito isso. Eu fiz uma escolha muito grande na minha vida, que foi aos 25 anos, escolher deixar de lado a carreira como psicóloga e realmente vim aqui trabalhar como youtuber, né? É equivalente a vender miçanga na praia, é praticamente a mesma coisa. Mas o que aconteceu? Eu tive essa escolha aqui, gente, aos 25 anos, tá? Então, eu me sentia como se tivesse uma validade, como se ela me tivesse escrito em algum lugar no mundo assim: depois de certa idade, você precisa pegar tudo que você construiu e ficar naquilo. Se você tem uma relação com o seu namorado, com o seu marido horrorosa, você construiu aquela, você já está com seus 40 e poucos anos, você precisa ficar nessa relação. Se você já mora no Brasil há sei lá quantos milhões de anos, mas agora você já construiu uma carreira, você não pode, é sempre um você não pode. Parece que está escrito em algum lugar que depois de um certo ponto que a gente chegou, a gente não pode mudar mais nada na nossa vida. A gente tem que pegar tudo aquilo que a gente construiu até agora e a gente não pode simplesmente dizer não quero mais, thank you next. Não podemos. Parece que tem realmente escrito em algum lugar e isso é uma coisa muito chata. E eu percebo isso também, que a gente também tem essa mania de escolher o que a gente é, de escolher o que a gente gosta, e a gente não pode mudar. Um exemplo bobo. Ai, sabe o que é? Eu sempre fui uma pessoa que não tem, gente, habilidade nenhuma com esporte. Eu na escola estava sempre sentada na hora da educação física, eu não sabia fazer absolutamente nada na minha vida. Então até agora, até os meus 28 anos, eu tenho 28 anos, eu sou uma pessoa que não gosta de esporte, ok? Na minha cabeça. Sou uma pessoa que não gosta de esporte. Se eu amanhã penso assim, nossa, seria bem legal fazer karatê, só que aí automaticamente eu digo não. Você não gosta de esporte, mas quem te disse, Verinha, que você não pode mudar? Quem te disse que você não pode experimentar? Deu pra entender? A gente não tem que ficar nessa coisa de eu sou isso, eu fiz só isso, e eu tenho que pegar tudo que eu sou e tudo que eu fiz até agora e falar, ok, tá bom, vou ficar com isso pra sempre. Outra coisa que eu comecei a perceber também comigo essa semana foi que eu tenho a bateria sempre ali no modo econômico da minha vida. E eu quero usar menos bateria possível para poder fazer as minhas coisas. Eu já passo a maior parte do meu dia, todos os dias, da manhãzinha cedo até a hora de dormir, que eu estou com a cabeça assim, ó, a mil, planejando 1 milhão de coisas que eu tenho que fazer, fazendo 1 milhão de coisas que eu tenho que fazer e pensando em milhões de coisas que eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo material para poder fazer aquelas coisas.
Enfim, então esses dias a gente tinha que sair com alguns amigos e a gente tava indo pra praia, simplesmente. Eu e o Lourenço e esse casal de amigos. E até aí eu tava ok, porque a minha bateria social ali tava economizada, tava bonitinha, tava ali realmente no modo econômico. Até que a minha amiga me mandou uma mensagem e diz: Oi amiga, eu não sei se eu te avisei, mas vem um casal de amigos nossos com a gente. Vocês não conhecem eles. Essa frase aqui, gente, acabou com o meu dia. Vocês não conhecem eles. Sabe por quê? Porque eu comecei a pensar que aquilo ali era uma coisa nova. Então mudaram os meus planos. Os meus planos eram sair com os meus amigos. Ali, ó, bateria social baixíssima, ok. E eu não tinha que me esforçar. Mas o pensamento de que teriam pessoas novas naquele momento. Então eu teria que responder como eu chamo, que idade que eu tenho, que trabalho que eu faço. Tudo. Perguntas e respostas que a gente faz quando a gente precisa realmente conhecer alguém. E eu, gente, eu estava em crise. Vocês não têm noção. Eu e o Lourenço, pra vocês terem noção, a gente tava gravando um vídeo pra vocês no canal e a gente parou de gravar o vídeo porque a gente começou... Nossa senhora, a gente hoje tá tão cansado, a gente não sai, tem mais de um mês e meio que a gente não sai de casa. E agora que a gente vai sair, ai, não sei o que. Gente, como eu disse pra vocês, a mudança não é dolorosa, mas a resistência à mudança é. Resultado, a gente saiu, os meninos que estavam lá, né, o casal super simpáticos, a gente se divertiu pra caramba e foi tudo lindo. Ou seja, a mudança dos planos em si não doeu, mas a gente resistiu tanto, remoeu tanto, reclamou tanto. Pra quê, né? A gente gastou mais energia do que a gente queria gastar, só que com a coisa errada. Olha que loucura, que loucura, que loucura. Só que é claro, né, gente, nesse caso aqui é uma mudança muito sutil, muito pequenininha, mas quando a gente fala de mudanças, a gente fala de mudanças grandes na nossa vida. E eu acho que a coisa que mais dói no momento de mudar é que a gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. É assim, gente, não tem como escolher. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se você quer mudar de carreira, então ter essa mudança na sua vida, você vai ter que deixar o seu trabalho de agora, então o seu trabalho seguro. Se você está numa relação ruim e você quer realmente aí, ó, empreender a tua vida da solteira, por exemplo, você vai precisar largar aquela relação. E não necessariamente largar algo ruim é fácil. Muitas vezes é muito difícil sair de algo ruim. Por mais que aquele trabalho seja ruim pra você, por mais que aquela relação seja ruim pra você, por mais que o país onde você mora não te dê mais nada, muitas vezes sair, inclusive daquele ambiente, é difícil. Porque é a tua realidade naquele momento e não é tão fácil assim desapegar das coisas. Então, uma das coisas mais difíceis realmente no momento da mudança é ter que aceitar que você vai sim ter que abrir mão de alguma coisa. Por menor que seja essa mudança. No meu caso, por exemplo, era um dia com os nossos amigos habituais. Em vez de, por exemplo, um dia com pessoas novas. É um exemplo muito banalzinho, mas é pra gente entender como aplicar isso nas nossas vidas. Para poder realmente trabalhar com o YouTube, eu tive que escolher deixar de lado toda a minha formação como psicóloga, eu tive que deixar de lado tudo o que eu tinha feito até agora, toda a minha realmente formação acadêmica, a minha experiência, tudo, a minha futura, né, grande experiência, a minha futura carreira muito grande, o meu início de carreira, eu tive que abandonar aquilo para poder dedicar completamente a outra coisa. E são escolhas, e não necessariamente elas são fáceis, porque aí entra um outro ponto da mudança que é muito complicado, tá? Muitas vezes o mais difícil de mudar, a gente larga tudo, né? A gente larga ali, a gente abre mão de alguma coisa para poder realmente ter essa mudança nas nossas vidas, só que você não tem uma garantia. Isso aqui pesa muitas vezes, né, gente? Pesa porque ninguém garante que largar a tua carreira como advogado para poder trabalhar com a tua arte. Você sempre gostou de pintar, por exemplo. Ninguém garante que você vai ser o próximo Picasso. Você talvez seja aquela pessoa que tem uma arte muito peculiar e que talvez só poucas pessoas gostem e talvez aquilo seja mais um hobby do que um trabalho. Então não existe garantia. Não existe garantia de que aquele trabalho dê certo.
Não existe garantia de nada. Pode dar certo, pode dar errado. Para mudar de país é a mesma coisa, pode dar certo, pode dar errado, e nem sempre depende do país, nem sempre depende de fatores externos. Muitas vezes é só alguma coisa que você fala assim e diz, não é pra mim, sabe? Então não existe nenhuma garantia, e mudar quando você precisa abrir mão de alguma coisa e não tem nenhuma garantia de que vai dar certo, é complicado. E é por isso que a sólida frase, vá com medo mesmo, é estranha, mas às vezes é o ideal. A gente só entende que uma mudança, né, realmente ele é boa na nossa vida depois que a gente passou pelo processo. Não tem como saber antes. A verdade é que eu uso um exercício muito clichê na minha vida, mas que talvez funcione pra você também, tá? Eu não tenho uma grande solução, gente, mas é uma soluçãozinha pequena que funciona pra mim pessoalmente, tá? Agora vamos lá. Me conta aqui, tá? Vamos fazer juntos. Qual é o teu grande sonho e qual é a mudança que você precisa fazer para poder chegar até esse sonho? Você precisa largar o seu trabalho, você precisa mudar de país. Qual é a tua grande mudança? Você precisa sair de uma relação que não tá legal? Qual é, tá? Agora faz assim. Aonde você quer estar daqui a um ano? A um ano. Aonde você quer estar? A Verinha, olha, daqui a um ano, né, eu sei que é muito complicado falar que daqui a algum ano já vou mudar pra Itália, por exemplo, mas daqui a um ano eu já quero estar com todo o meu planejamento financeiro pronto, eu quero já estar ali com toda a minha organização, meu planejamento bonitinho. Então, daqui a um ano eu quero realmente estar nesse ponto aqui da minha vida. Ou daqui a um ano, Verinha, eu quero estar na minha casa própria, viver sozinha. Enfim, me conta. Mas agora a minha outra pergunta, que é aquela que lasca assim metade da população brasileira. Se você continuar a fazer o que você fez hoje, o que você fez ontem, o que você fez na semana passada, você vai chegar nesse lugar onde você disse que quer estar? Provavelmente não, tá? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Eu tenho um grande sonho, mas se eu não estiver fazendo as minhas pequenas mudanças todos os dias para poder chegar até esse sonho, que é o que eu falei para vocês, inclusive no vídeo passado, a gente vai deixando para depois, talvez eu nunca chegue realmente no meu destino final. E por mais que essas mudanças sejam dolorosas, a gente vai ter que chegar ali, naquele momento onde a gente vai precisar realmente pular. E como eu disse pra vocês, não existe garantia nenhuma de que tudo dê certo. Mas, é complicado, né? Muitas vezes não tem solução. Mas se você brama muito essa mudança, talvez a única solução existente seja mudar. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Assim como vocês, muitas vezes eu morro de medo das mudanças. Mas se eu quero melhorar, eu preciso mudar constantemente e continuamente. Eu não sei se constantemente é uma palavra certa. Agora deu uma baga na minha cabeça. Então, um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!